Livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Autora J.K. Rowling. Lido por Camila Saboia. Capítulo 16. A Câmara Secreta. Tantas vezes estivemos naquele banheiro e ela ali a apenas 3 boxes de distância, comentou Ron amargurado à mesa do café na manhã seguinte. Poderíamos ter perguntado a ela e agora... Fora bastante difícil encontrar as aranhas. Fugi dos professores o tempo suficiente para entrar escondido em um banheiro de meninas e ainda por cima, o banheiro de meninas bem ao lado da cena do primeiro ataque ia ser quase impossível. Mas aconteceu uma coisa logo na primeira aula, transfiguração, que varreu a câmara secreta para longe dos pensamentos dos 2 garotos pela primeira vez em semanas. Minutos depois de entrarem em sala, a professora McGonagall avisou que os exames começariam no dia 1º de junho, dali a 1 semana. Exames? Gritou Seamus Finnegan. E vamos ter exames? Ouviram um estrondo atrás de Harry, quando a varinha de Neville escapuliu e fez desaparecer um pé de sua carteira. A professora restaurou-a com um aceno da própria varinha e se virou de cara amarrada para Seamus. A razão de se manter a escola aberta neste momento é vocês receberem educação, disse ela severamente. Portanto, os exames vão se realizar normalmente, e confio que vocês estejam estudando a sério. Estudando a sério? Jamais ocorrera a Harry que haveria exames com o castelo naquela situação. Houve muitos murmúrios de protesto na sala que fizeram a professora amarrar ainda mais a cara. As instruções que recebi do professor Dumbledore foram no sentido de manter a escola funcionando o mais normalmente possível. E isso, não preciso dizer, significa descobrir o quanto os senhores aprenderam neste ano. Harry olhou para os 2 coelhos que devia transformar em chinelos. O que é que ele aprendera até ali naquele ano? Não conseguia lembrar nada que lhe pudesse ser útil em um exame. Ron parecia que tinha acabado de ser informado de que seria obrigado a ir viver na Floresta Proibida. Você pode me imaginar fazendo exames com isso? Perguntou ele a Harry, mostrando a varinha, que começara a assobiar alto. 3 dias antes do primeiro exame, a professora McGonagall deu outro aviso no café da manhã. Tenho boas notícias, disse, e os alunos no salão, ao invés de se calarem, desataram a falar. Dumbledore vai voltar! Exclamaram de alegria vários alunos. Acharam o herdeiro de Slytherin! Gritou esganiçada uma menina na mesa da Corvinal. Os jogos de quadribol vão recomeçar! Berrou Olívio, excitado. Quando o vozerio diminuiu, a professora disse. A professora Sprout me informou que, finalmente, as mandrágoras estão prontas para serem colhidas. Hoje à noite, poderemos ressuscitar os alunos que foram petrificados. Não será preciso lembrar a todos que um deles talvez possa nos dizer quem ou o que os atacou. Tenho esperanças de que esse ano tenebroso terminará com a captura do culpado. Houve uma explosão de vivas. Harry olhou para a mesa da Sonserina e não ficou nem um pouco surpreso ao ver que Draco Malfoy não se alegrara. Ron, porém, parecia mais feliz do que nos últimos dias. Então não vai fazer diferença, nunca temos perguntado nada à Murta, disse a Harry. Mione provavelmente terá todas as respostas quando a acordarem. E mais, vai endoidar quando descobrir que vamos ter exames dentro de 3 dias. Ela não estudou. Seria mais caridoso que a deixasse onde está até os exames terminarem. Nesse instante, Gina Weasley se aproximou e se sentou ao lado de Ron. Parecia tensa e nervosa, e Harry reparou que torcia as mãos no colo. O que foi que aconteceu? Perguntou Ron, servindo-se de mais mingau. Gina não disse nada, mas olhava de uma ponta a outra da mesa da Grifinória com expressão apavorada no rosto, que lembrou a Harry alguém, embora ele não conseguisse atinar quem. Desembucha logo, disse Ron observando-a. Harry de repente percebeu com quem Gina parecia. Estava se balançando para frente e para trás na cadeira, exatamente como Dobby fazia quando estava hesitando, pouco antes de revelar a informação proibida. Tenho que lhe contar uma coisa, murmurou Gina, tomando cuidado para não olhar para Harry. O quê? Perguntou Harry. Gina fez cara de quem não consegue encontrar as palavras certas. Que é? Perguntou Ron. Gina abriu a boca, mas não saiu som algum. Harry se curvou para frente e falou baixinho,
de modo que somente Gina e Ron pudessem ouvir. É uma coisa sobre a câmara secreta? Você viu alguma coisa? Alguém se comportando estranhamente? Gina tomou fôlego, e naquele exato momento, Percy Weasley apareceu, com a cara cansada e pálida. Se você já terminou de comer, eu fico com seu lugar, Gina. Estou morto de fome. Acabei de ser liberado do serviço de vigilância. Gina deu um pulo como se sua cadeira estivesse eletrificada, lançou a Percy um olhar rápido e amedrontado e saiu correndo. Percy se sentou e pegou uma caneca no meio da mesa. Percy! Disse Ron aborrecido. Ela ia começar a nos contar uma coisa importante. A meio caminho de beber um gole de chá, Percy se engasgou. Que tipo de coisa? Perguntou tossindo. Acabei de perguntar se tinha visto alguma coisa estranha e ela começou a dizer: isso não tem nada a ver com a câmara secreta, disse Percy na mesma hora. Como é que você sabe? Perguntou Ron, erguendo as sobrancelhas. Bem, se você faz questão de saber, Gina esbarrou comigo no outro dia quando eu estava... Bem, não importa. A questão é que ela me viu fazendo uma coisa e eu pedi pra ela não contar a ninguém. Devo dizer que achei que ela ia cumprir a promessa. Não é nada, é verdade, só que eu preferia... Harry nunca vira Percy tão constrangido. O que é que você estava fazendo, Percy? Perguntou Ron rindo. Vamos, conte pra gente, não vamos rir. Percy não retribuiu o sorriso. Me passe esses pães, Harry, estou morto de fome. Harry sabia que o mistério todo poderia ser resolvido no dia seguinte sem a ajuda deles, mas não ia deixar passar uma oportunidade de falar com a Murta se aparecesse uma. E para sua alegria, apareceu, no meio da manhã, quando a turma estava sendo levada para a aula de História da Magia por Gilderoy Lockhart. Lockhart, que tantas vezes os tranquilizara dizendo que o perigo passara, para em seguida provar-se o contrário, agora estava inteiramente convencido de que nem valia a pena levá-los em segurança pelos corredores. Seus cabelos não estavam tão sedosos quanto de costume. Parecia que estivera acordado a maior parte da noite, vigiando o quarto andar. Marquem minhas palavras, disse, contornando o canto com os alunos. As primeiras palavras que aqueles coitados petrificados vão dizer serão: foi Hagrid. Francamente, estou pasmo que a professora McGonagall continue achando que todas essas medidas de segurança são necessárias. Concordo, professor, disse Harry, fazendo Ron derrubar os livros de surpresa. Obrigado, Harry, disse Lockhart, gentilmente, enquanto esperavam uma longa fila de alunos da Lufa-Lufa passar. Quero dizer, nós, professores, já temos muito o que fazer sem ter que acompanhar alunos às aulas e ficar de guarda a noite inteira. Tem razão, disse Ron, percebendo a jogada. Por que o senhor não nos deixa aqui? Só temos mais um corredor pela frente. Sabe, Weasley, acho que eu vou fazer isso. Preciso mesmo preparar a minha próxima aula. E se afastou depressa. Preparar a aula? Ron caçoou quando o professor se foi. É mais provável que vá enrolar os cabelos. Os dois amigos deixaram o resto dos colegas da Grifinória seguirem em frente. Dispararam por uma passagem lateral e correram para o banheiro da Murta que geme. Mas quando estavam se parabenizando pela jogada genial... Potter! Weasley! O que é que os senhores estão fazendo? Era a professora McGonagall, e sua boca parecia um fio de linha de tão fina. Íamos... gaguejou Ron. Íamos ver... Mione! Disse Harry. Ron e a professora olharam para ele. Não a vemos há séculos, professora, continuou Harry depressa, pisando o pé de Ron. E pensamos em entrar sem sermos vistos na aula hospitalar, sabe? E contar a ela que as mandrágoras já estão quase prontas e... para não se preocupar. A professora McGonagall continuou a olhar fixo para ele, e por um instante, Harry achou que ela ia explodir, mas quando falou, tinha a voz estranhamente rouca. Claro, disse, e Harry, espantado, viu uma lágrima brilhar nos seus olhos de contas. Claro, compreendo que isso tenha sido mais duro para os amigos dos que foram. Compreendo bem. Está bem, Potter. É claro que os senhores podem ir visitar a senhorita Granger. Vou informar ao professor Binns aonde foram.
Diga a Madame Pomfrey que tem a minha permissão. Harry e Ron se afastaram, mal ousando acreditar que tinham evitado uma detenção. Quando dobraram o canto do corredor, ouviram distintamente a professora assoar o nariz. Essa, disse Ron entusiasmado, foi a melhor história que você já inventou. Não havia escolha agora senão ir à ala hospitalar e dizer a Madame Pomfrey que tinham permissão da professora McGonagall para visitar Hermione. Madame Pomfrey os deixou entrar com relutância. Não tem sentido conversar com uma pessoa petrificada, disse ela, e os garotos tiveram que admitir que ela estava certa depois de se sentarem ao lado de Hermione. Era evidente que Hermione nem imaginava que tinha visitas, e que tanto fazia dizerem ao armário de cabeceira para não se preocupar. Tal era o bem que a conversa poderia produzir. Mas eu me pergunto se ela terá visto o atacante, disse Ron, contemplando com tristeza o rosto rígido de Hermione. Porque se ele chegou sem ser visto, ninguém nunca vai saber. Mas Harry não estava olhando para o rosto de Hermione. Estava mais interessado na mão direita da amiga. Estava fechada por cima das cobertas, e ao chegar mais perto, ele viu que havia um pedaço de papel amarrotado dentro dela. Verificando antes se Madame Pomfrey andava por perto, ele apontou o papel para Ron. Tente tirar, cochichou Ron, mudando a posição da cadeira de modo a esconder Harry da vista de Madame Pomfrey. Não foi nada fácil. A mão de Hermione segurava o papel com tanta força que Harry teve certeza de que ia rasgá-lo. Enquanto Ron vigiava, ele puxou e torceu, e finalmente, depois de alguns minutos tensos, o papel saiu. Era uma página rasgada de um livro muito velho da biblioteca. Harry alisou-a ansioso, e Ron se curvou mais para ler também. Das muitas feras e monstros medonhos que vagam pela nossa terra, não há nenhum mais curioso ou mortal do que o basilisco, também conhecido como o Rei das Serpentes. Esta cobra, que pode alcançar um tamanho gigantesco e viver centenas de anos, nasce de um ovo de galinha chocado por uma rã. Seus métodos de matar são os mais espantosos, pois além das presas letais e venenosas, o basilisco tem um olhar mortífero, e todos que são fixados pelos seus olhos sofrem morte instantânea. As aranhas fogem do basilisco, pois é seu inimigo mortal, e o basilisco foge apenas do canto do galo, que lhe é fatal. E no pé da página, uma única palavra fora escrita numa caligrafia que Harry reconheceu ser de Hermione. Canos. Era como se alguém tivesse acabado de acender uma luz em seu cérebro. Ron, sussurrou. É isso. Isso é a resposta. O monstro na câmara é um basilisco, uma cobra gigantesca. É por isso que andei ouvindo a voz por todo lado e ninguém mais ouvia. É porque entendo a língua das cobras. Harry ergueu os olhos para as camas à sua volta. O basilisco mata as pessoas com um olhar, mas ninguém morreu porque ninguém o encarou. Colin viu o bicho através da lente da máquina fotográfica. O basilisco queimou o filme que havia dentro, mas Colin só ficou petrificado. Justino deve ter visto o basilisco através do Nick quase sem cabeça. Nick recebeu todo o impacto, mas não podia morrer novamente. Hermione e aquela monitora da Corvinal foram encontradas com um espelho ao lado delas. Hermione acabara de perceber que o monstro era um basilisco. Aposto o que você quiser que ela preveniu a primeira pessoa que entrou para antes de virar um canto, primeiro olhar o outro lado com o espelho. E aquela garota tirou o espelho da mochila e... O queixo de Ron caíra. E Madame Nora? Perguntou ansioso. Harry pensou bastante, imaginando a cena na noite da festa das bruxas. A água, disse lentamente. A inundação do banheiro da murta que geme. Aposto como Madame Nora só viu o reflexo. Harry examinou a página que tinha na mão, pressuroso. Quanto mais lia, mais ela fazia sentido. O canto do galo lhe é fatal, leu ele em voz alta. Os galos de Hagrid foram mortos. O herdeiro de Slytherin não queria nenhum perto do castelo quando a câmara fosse aberta. As aranhas fogem do basilisco, tudo se encaixa. Mas como é que o basilisco anda circulando pelo castelo? Perguntou Ron. Uma cobra gigantesca. Alguém a teria visto. Harry, porém, apontou para a palavra que Hermione escrevera no pé da página. Canos. Canos. Ron, ela está usando os canos. Tenho ouvido aquela voz dentro das paredes. Ron agarrou de repente o braço de Harry.
A entrada para a câmara secreta, disse com a voz rouca. E se for um banheiro? E se for o banheiro da morta que geme? Completou Harry. Os dois ficaram sentados ali, a excitação circulando com rapidez pelo corpo, mal conseguindo acreditar. Isso significa, disse Harry, que não devo ser o único a falar a língua das cobras na escola. O herdeiro de Slytherin deve ser outro que fala também. É assim que ele controla o basilisco. O que vamos fazer? Perguntou Ron, cujos olhos faiscavam. Vamos direto à professora McGonagall? Vamos à sala dos professores, disse Harry, ficando de pé em um salto. Ela vai para lá dentro de 10 minutos. Já é quase na hora do intervalo. Os garotos correram para baixo. Não querendo ser encontrados perambulando por outro corredor, foram diretamente à sala dos professores, ainda deserta. Era um aposento amplo, as paredes forradas com painéis de madeira, as cadeiras de madeira escura. Harry e Ron ficaram andando de um lado para o outro, excitados demais para se sentar. Mas a sineta do intervalo jamais tocou. Em vez disso, ecoando pelos corredores, ouviram a voz da professora McGonagall, magicamente amplificada. Todos os alunos voltem imediatamente aos dormitórios de suas casas. Todos os professores voltem à sala dos professores. Imediatamente, por favor. Harry virou-se para encarar Ron. Não, outro ataque. Não agora. O que vamos fazer? Disse Ron, horrorizado. Voltar ao dormitório? Não, disse Harry, olhando à sua volta. Havia um tipo feio de guarda-roupa à sua esquerda, onde guardavam as capas dos professores. Ali dentro. Vamos ouvir o que foi. Depois podemos contar o que descobrimos. Os garotos se esconderam dentro do armário, escutando o barulho de centenas de pessoas andando no andar de cima e a porta da sala dos professores se abrir e bater. No meio das dobras mofadas de capas, observaram os professores chegarem um a um. Alguns pareciam intrigados, outros completamente apavorados. Então, chegou a professora McGonagall. Aconteceu, disse ela na sala silenciosa. Uma aluna foi levada pelo monstro. Para a câmara. O professor Flitwick deixou escapar um grito fino. A professora Sprout tampou a boca com as mãos. Snape agarrou com muita força o espaldar de uma cadeira e perguntou. Como você pode ter certeza? O herdeiro de Slytherin, disse a professora muito pálida. Deixou outra mensagem. Logo abaixo da primeira. O esqueleto dela jazerá na câmara para sempre. O professor Flitwick rompeu em lágrimas. Quem foi? Perguntou Madame Hooch, que afundara, com os joelhos bambos, numa cadeira. Que aluna? Gina Weasley, respondeu McGonagall. Harry sentiu Ron escorregar silenciosamente para o chão do armário ao lado dele. Teremos que mandar todos os alunos para casa amanhã, continuou ela. Estou fim de Hogwarts. Dumbledore sempre disse... A porta da sala dos professores bateu outra vez. Por um momento delirante, Harry teve certeza de que seria Dumbledore. Mas era Lockhart, e ele sorria. Lamento muito, cochilei. O que foi que eu perdi? Ele não pareceu notar que os outros professores o olhavam com expressão muito próxima ao ódio. Snape se adiantou. O homem que precisávamos. Em pessoa. Uma menina foi sequestrada pelo monstro Lockhart, levada para a câmara secreta. Chegou finalmente a sua vez. Lockhart ficou lívido. Isso mesmo, Gilderoy, disse a professora Sprout. Você não estava dizendo ainda ontem à noite que sempre soube onde era a entrada da câmara secreta? Bem, gaguejou Lockhart. Você não me disse que tinha certeza do que havia dentro dela? Falou o professor Flitwick. Disse? Não me lembro. Pois eu me lembro de você dizendo que lamentava não ter tido uma chance de enfrentar o monstro antes de Hagrid ser preso. Continuou Snape. Você não disse que o caso todo foi mal conduzido e que deviam ter lhe dado uma carta branca desde o começo? Lockhart contemplou os rostos duros dos colegas à sua volta. Eu realmente nunca... Vocês devem ter entendido mal. Vamos deixar o problema em suas mãos então, Gilderoy, disse a professora McGonagall. Hoje à noite será uma ocasião excelente para resolvê-lo.
Vamos providenciar para que todos estejam fora do seu caminho. Você terá a oportunidade de cuidar do monstro sozinho. Enfim, terá carta branca. Lockhart olhou desesperado para os lados, mas ninguém veio em seu socorro. Ele não parecia mais bonitão, nem de longe. Seu lábio tremia e, na ausência do sorriso costumeiro, cheio de dentes, seu queixo parecia pequeno e fraco. Muito bem, disse. Estarei em minha sala, me preparando. E saiu. Muito bem, disse a professora McGonagall, cujas narinas tremiam. Com isso, os tiramos do caminho. Os diretores das casas devem ir informar os alunos do que aconteceu. Digam que o expresso de Hogwarts os levará para casa logo de manhã. Os demais, por favor, certifiquem-se de que nenhum aluno fique fora de seus dormitórios. Os professores se levantaram e saíram, um por um. Foi provavelmente o pior dia da vida de Harry. Ele, Ron, Fred e George se sentaram juntos a um canto da sala comunal da Grifinória, incapazes de dizer qualquer coisa. Percy não estava presente. Fora despachar uma coruja para o senhor e a senhora Weasley. Depois, trancou-se no dormitório. Nenhuma tarde jamais se arrastou tanto quanto essa. Nem tampouco a torre da Grifinória esteve tão cheia, e, no entanto, tão silenciosa. Próximo ao pôr do sol, Fred e George foram se deitar, porque não conseguiam continuar sentados. Ela sabia alguma coisa, Harry, disse Ron, falando pela primeira vez desde que entraram no armário da sala dos professores. É por isso que foi sequestrada. Não era uma bobagem sobre o Percy, nada disso. Descobriu alguma coisa sobre a câmara secreta. Deve ter sido por isso que foi. Ron esfregou os olhos com força. Quero dizer, ela é puro sangue. Não pode haver nenhum outro motivo. Harry podia ver o sol se pondo, vermelho sangue, na linha do horizonte. Nunca se sentira pior na vida. Se ao menos houvesse alguma coisa que pudessem fazer. Qualquer coisa. Harry, disse Ron. Você acha que pode haver alguma chance de ela não estar... Sabe? Harry não soube o que dizer. Não conseguia ver como Gina ainda pudesse estar viva. Sabe de uma coisa? Falou Ron. Acho que devíamos ir ver Lockhart. Contar a ele o que sabemos. Ele vai tentar entrar na câmara. Podemos contar onde achamos que é e avisar que tem um basilisco lá dentro. Porque Harry não conseguiu pensar em mais nada para fazer e porque queria fazer alguma coisa, ele concordou. Os alunos da Grifinória na sala estavam tão infelizes e sentiam tanta pena dos Weasley que ninguém tentou impedi-los quando se levantaram, atravessaram a sala e saíram pelo buraco do retrato. Anoitecia quando desceram a sala de Lockhart. Parecia haver muita atividade lá dentro. Os garotos ouviram coisas sendo arrastadas, baques surdos e passos apressados. Harry bateu e fez-se um repentino silêncio na sala. Então, abriu-se uma frechinha na porta e eles viram o olho de Lockhart espreitando. Ah! Sr. Potter! Sr. Weasley! Disse, abrindo um pouco mais a porta. Estou muito ocupado no momento, se puderem ser rápidos. Professor, temos umas informações para o senhor, disse Harry. Achamos que podem ajudá-lo. Bem, não é tão... A metade do rosto de Lockhart que podiam ver parecia muito constrangida. Quero dizer, bem, muito bem. Ele abriu a porta e os garotos entraram. Sua sala tinha sido quase completamente desmontada. Havia 2 malões abertos no chão. Vestes verde jade, lilás, azul meia-noite tinham sido apressadamente dobradas e guardadas em um deles. Livros tinham sido enfiados de qualquer jeito no outro. As fotografias que cobriam as paredes agora estavam comprimidas em caixas sobre a escrivaninha. O senhor vai a algum lugar? Perguntou Harry. Bem, vou, disse Lockhart, arrancando um pôster com sua foto em tamanho natural das costas da porta enquanto falava e começando a enrolá-lo. Chamado urgente. Inevitável. Tenho que partir. E a minha irmã? Perguntou Ron de supetão. Bem, sobre isso, foi muito azar, respondeu Lockhart, evitando encarar os garotos, enquanto puxavam a gaveta com força e começava a esvaziar o seu conteúdo em uma mochila.
Ninguém lamenta mais do que eu. O senhor é o professor de defesa contra as artes das trevas, exclamou Harry. Não pode ir embora agora. Não com todas essas artes das trevas em ação. Bem, quero dizer, quando eu aceitei o emprego, resmungou Lockhart, agora montando meias por cima das vestes. Nada na descrição da função não era de se esperar. O senhor quer dizer que está fugindo? Disse Harry, incrédulo. Depois de tudo que fez nos seus livros. Os livros podem ser enganosos, disse Lockhart gentilmente. Mas foi o senhor quem os escreveu, gritou Harry. Meu caro rapaz, disse Lockhart, se endireitando e amarrando a cara para Harry. Use o bom senso. Meus livros não teriam vendido nem a metade se as pessoas não achassem que eu fiz todas aquelas coisas. Ninguém quer ler histórias de um velho bruxo feio da Armênia, mesmo que tenha salvado uma cidade dos lobisomens. Ele ficaria medonho na capa. Nem sabe se vestir. E a bruxa que afugentou o espírito agourento tinha lábio leporino. Quero dizer, convenhamos. Então o senhor só está recebendo crédito pelo que os outros bruxos e bruxas fizeram? Perguntou Harry, incrédulo. Harry, disse Lockhart, sacudindo a cabeça com impaciência. A coisa não é tão simples assim. Há muito trabalho envolvido. Eu tive que procurar essas pessoas, perguntar exatamente como conseguiram fazer o que fizeram. Depois tive que lançar um feitiço da memória para elas esquecerem o que fizeram. Se há uma coisa de que me orgulho, é do meu feitiço da memória. Não, foi muito trabalhoso, Harry. Não é só autografar livros e tirar fotos de publicidade, sabe? Se você quer ser famoso, tem que estar preparado para dar duro. Ele fechou os malões com estrondo e trancou-os. Vejamos, disse. Acho que é só. Só faltou uma coisa. E tirou a varinha e se virou para os garotos. Lamento muito, rapazes, mas tenho que lançar um feitiço da memória em vocês agora. Não posso permitir que saiam espalhando os meus segredos por aí. Eu jamais venderia outro livro. Harry apanhou a própria varinha bem na hora. Lockhart mal erguera a sua, quando Harry berrou. Expelliarmus! Lockhart foi atirado para trás, caiu por cima do malão. A varinha voou no ar. Ron agarrou-a e atirou-a pela janela. O senhor não devia ter deixado o professor Snape nos ensinar isso, disse Harry furioso, chutando o malão de Lockhart para o lado. Lockhart ficou olhando para ele, parecendo frágil outra vez. Harry apontava a varinha em sua direção. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Lockhart com a voz fraca. Eu não sei. Onde fica a câmara secreta? Não há nada que eu possa fazer. O senhor está com sorte, disse Harry, forçando Lockhart a se levantar com a varinha. Achamos que sabemos onde fica. E o que tem lá dentro? Vamos. Saíram os três da sala, desceram as escadas mais próximas e seguiram pelo corredor escuro em que as mensagens brilhavam na parede, até a porta do banheiro da Murta que Geme. Empurraram Lockhart na frente. Harry ficou satisfeito de verificar que o professor tremia. Murta que Geme estava sentada na caixa de água do último boxe. Ah, é você, disse quando viu Harry. Que é que você quer agora? Perguntar como você morreu. A atitude de Murta mudou na hora. Parecia que nunca alguém lhe fizera uma pergunta tão elogiosa. Ah, foi pavoroso, disse com satisfação. Aconteceu bem aqui. Morri aqui mesmo, neste boxe. E lembro tão bem. Eu tinha me escondido porque a Olivia Hornby estava caçoando de mim por causa dos meus óculos. Tranquei a porta e fiquei chorando. E então, ouvi alguém entrar. Disseram uma coisa engraçada. Deve ter sido numa língua diferente, acho. Em todo caso, o que me incomodou foi que a voz era de um garoto. Então, destranquei a porta do boxe para mandar ele sair e ir usar o banheiro dos garotos. E então, Murta inchou, fazendo-se de importante, o rosto brilhante. Morri. Como? Perguntou Harry. Não faço ideia, disse Murta, sussurrando. Só me lembro de ter visto 2 olhos grandes e amarelos. Meu corpo inteiro foi engolfado e então me afastei flutuando.
Ela olhou para Harry sonhadora. E então voltei. Estava decidida a assombrar Olivia Hornby, sabe? Ah, como ela lamentou ter se rido dos meus óculos. Onde foi exatamente que você viu os olhos? Por ali, respondeu Murta, apontando vagamente na direção da pia em frente ao boxe que estava. Harry e Ron correram para a pia. Lockhart ficou parado bem atrás, uma expressão de puro terror no rosto. Parecia uma pia comum. Eles examinaram cada centímetro, por dentro e por fora, inclusive os canos embaixo. E então Harry viu. Gravada ao lado de uma das torneiras de cobre, havia uma cobrinha mínima. Essa torneira nunca funcionou, disse Murta animada, quando ele tentou abri-la. Harry, disse Ron, diga alguma coisa em língua de cobra. Mas Harry se esforçou. As únicas vezes em que conseguira falar a língua das cobras foi quando estava diante de uma cobra real. Ele fixou o olhar na gravação minúscula, tentando imaginar que era real. Abra, mandou. Ele olhou para Ron, que sacudiu a cabeça. Nossa língua. Harry tornou a olhar para a cobra, desejando acreditar que estivesse viva. Se ele mexia a cabeça, a luz das velas fazia parecer que a cobra estava se mexendo. Abra, repetiu. Só que as palavras não foram o que ele ouviu. Um estranho assobio lhe escapara da boca, e na mesma hora, a torneira brilhou com uma luz branca que começou a girar. Num segundo instante, a pia começou a se deslocar. A pia, na realidade, sumiu de vista, deixando um grande cano exposto. Um cano largo e suficiente para um homem escorregar por dentro dele. Harry ouviu Ron soltar uma exclamação e levantou a cabeça. Decidira o que ia fazer. Vou descer, anunciou. Ele não podia deixar de descer, agora que tinham encontrado a entrada para a câmara. Não se houvesse a mais leve, mínima, imaginária chance de Gina estar viva. Eu também, falou Ron. Houve uma pausa. Bem, parece que vocês não vão precisar de mim, disse Lockhart, com uma sombra do seu antigo sorriso. Eu vou... E levou a mão à maçaneta da porta, mas Ron e Harry apontaram suas arinhas para ele. Você pode descer primeiro, rosnou Ron. De rosto lívido e sem varinha, Lockhart se aproximou da abertura. Rapazes, disse com a voz fraca. Rapazes, que bem isto vai trazer. Harry cutucou nas costelas com a varinha. Lockhart escorregou as pernas para dentro do cano. Eu não acho, começou a dizer, mas Ron deu-lhe um empurrão e ele desapareceu de vista. Harry seguiu-o em silêncio. Baixou o corpo lentamente para dentro do cano e se soltou. Foi como se ele se precipitasse por um escorrega escuro, viscoso e sem fim. Viu outros canos saindo para todas as direções, mas nenhum tão largo quanto aquele, que virava e dobrava, sempre e ingrememente para baixo. E ele percebeu que estava descendo cada vez mais fundo sob a escola, para além das masmorras mais fundas. Atrás, ele ouvia Ron, batendo-se ligeiramente nas curvas. E então, quando começava a se preparar com o que aconteceria quando chegasse ao chão, o cano nivelou, e ele foi atirado pela extremidade com um baque aquoso, e aterrissou no chão úmido de um túnel de pedras das escuras, suficientemente amplo para a pessoa ficar de pé. Lockhart estava se levantando um pouco adiante, coberto de limo e branco como um fantasma. Harry afastou-se para um lado enquanto Ron também saía chispando do cano. Devemos estar quilômetros abaixo da escola, disse Harry, sua voz ecoando no túnel escuro. Provavelmente debaixo do lago, sugeriu Ron, apertando os olhos para enxergar as paredes escuras e limosas. Os três se viraram para encarar a escuridão à frente. Lumos, murmurou Harry para sua varinha, que acendeu. Vamos. Chamou Ron e Lockhart, e lá se foram os três, seus passos chapinhando ruidosamente no chão molhado. O túnel era tão escuro que ele só conseguia ver uma pequena distância à frente. Suas sombras nas paredes molhadas pareciam monstruosas à luz da varinha. Lembrem-se, disse Harry baixinho enquanto avançavam com cautela. A qualquer sinal de movimento, fechem os olhos imediatamente. Mas o túnel estava silencioso como um túmulo, e o primeiro som inesperado que ouviram
foi o ruído de alguma coisa sendo esmagada quando Ron pisou em alguma coisa que descobriram ser um crânio de rato. Harry baixou a varinha para olhar o chão e viu que se encontrava coalhado de ossos de pequenos animais. Tentando por tudo não imaginar que aspecto teria Gina se a encontrassem, Harry, à frente, virou uma curva escura do túnel. Harry, tem alguma coisa ali, disse Ron rouco, agarrando o ombro do amigo. Eles se imobilizaram, observando. Harry conseguia apenas ver um contorno de uma coisa enorme e curvilínea, deitada atravessada no túnel. A coisa não se mexia. Talvez esteja dormindo, sussurrou, olhando para os outros dois atrás. Lockhart tampava os olhos com as mãos. Harry tornou a se virar para olhar a coisa, o coração batendo tão forte que chegava a doer. Muito devagarinho, com os olhos o mais apertados possível, mas ainda vendo, Harry avançou aos poucos com a varinha erguida. A luz deslizou pela pele de uma cobra gigantesca, colorida e venenosa, que se encontrava enroscada e oca no chão do túnel. O bicho que se desfizera dela devia ter no mínimo uns 6 metros de comprimento. Droga! Xingou Ron em voz baixa. Ouviram então um movimento súbito às costas. Os joelhos de Lockhart tinham cedido. Levante-se! Disse Ron com rispidez, apontando a varinha para Lockhart. O professor se levantou. Em seguida, atirou-se contra Ron, derrubando-o no chão. Harry deu um salto à frente, mas demasiado tarde. Lockhart já se erguia, ofegante, a varinha de Ron na mão e um sorriso radioso novamente no rosto. A aventura termina aqui, rapazes! Vou levar um pedaço dessa pele de volta à escola. Dizer que cheguei tarde demais para salvar a garota e que vocês dois enlouqueceram tragicamente ao ver o corpo dela mutilado. Digam adeus às suas memórias. Ele ergueu a varinha de Ron, emendada com fita adesiva, acima da cabeça e gritou. Obliviate! A varinha explodiu com a força de uma pequena bomba. Harry ergueu os braços para o alto e fugiu, escorregando nas voltas da pele de cobra, escapando do alcance dos grandes pedaços do teto do túnel que caíam com um estrondo no chão. No momento seguinte, ele estava sozinho, contemplando uma parede maciça formada pelos destroços. Ronnie! Gritou. Você está bem? Ronnie! Estou aqui! Respondeu a voz abafada de Ronnie atrás do entulho. Estou bem, mas esse bosta aqui não está. A varinha acertou nele. Ouviu-se uma pancada surda e um sonoro ai! Parecia que Ronnie tinha acabado de chutar Lockhart nas canelas. E agora? Perguntou a voz de Ronnie, desesperada. Não podemos passar, vai levar séculos. Harry olhou para o teto do túnel. Tinham aparecido nele enormes rachaduras. O garoto nunca tentara cortar com um auxílio de magia nada tão grande como essas pedras, e agora não parecia uma boa hora para tentar. E se o túnel inteiro quebrasse? Ouviu-se mais outra pancada e mais um ai por trás das pedras. Estavam perdendo tempo. Gina já fora trazida para a câmara secreta havia horas. Harry sabia que havia apenas uma coisa a fazer. Espera aí! Gritou para Ron. Espere com Lockhart! Eu vou continuar. Se não voltar dentro de 1 hora... Houve uma pausa cheia de significação. Vou tentar afastar umas pedras, disse Ron, que parecia estar querendo manter a voz firme. Para você poder passar na volta. E Harry? Vejo você daqui a pouco, disse Harry, tentando injetar alguma segurança em sua voz trêmula. E retomou sozinho a caminhada para além da pele de cobra. Logo, o som distante de Ron batalhando para retirar as pedras silenciou. O túnel dava voltas e mais voltas. Cada nervo do corpo de Harry formigava desagradavelmente. Ele queria que o túnel terminasse, mas temia o que encontraria no fim. E então, ao dobrar mais uma curva, deparou com a parede sólida à sua frente, em que havia 2 cobras entrelaçadas talhadas em pedra, os olhos engastados com 2 enormes esmeraldas brilhantes. Harry se aproximou, a garganta seca. Não havia necessidade de fingir que essas cobras de pedra eram reais. Seus olhos pareciam estranhamente vivos. Ele adivinhou o que precisava fazer. Pigarreou e os olhos de Esmeralda pareciam piscar. Abram, disse num sibilo grave e fraco.
As cobras se separaram e as paredes se afastaram. As duas metades deslizaram suavemente, desaparecendo de vista, e Harry, tremendo dos pés à cabeça, entrou.